Bom dia, presidente. Agora chegou aqui Netinho, né? Paulo Júnior, né? Aumentou aqui a bancada. Também eu vou falar sobre a saúde, né? Porque, pelo que foi relatado por George Passos, são várias situações que é preocupante, né? A gente sempre vê nos meios de comunicações, nas matérias. Ontem mesmo, à noite, quando eu cheguei em casa, estava descansando, eu assisti uma matéria, né, da TV Sergipe, também, senhor presidente, sobre a questão da saúde. E nessa matéria eu fiquei muito preocupada, porque é a questão da falta de insumos e materiais para a realização de cirurgia do buco maxilar, né? E pessoas estão lá aguardando há mais de mês porque não tem esses materiais. Eu vou passar a matéria aí, George Passo, porque para complementar também o que você já trouxe, né, sobre a questão, né, das crianças autistas, a questão dos leitos, né, para as crianças faltando, e eu vou colocar aqui essa matéria que passou ontem à noite e hoje pela manhã na TV Sergipe. Pode soltar. A gente abre essa edição com o drama de pacientes que aguardam uma cirurgia bucomaxilofacial no maior hospital público de Sergipe. Familiares dizem que alguns já estão esperando há 2 meses e não é por falta de médicos. Na porta do maior hospital público do estado, familiares de pacientes internados estão revoltados com a espera há dias e até meses para a realização de cirurgias bucomaxilofacial. O pai de Augusto, com 78 anos, foi internado há 20 dias depois que um galho de uma árvore caiu na cabeça dele, provocando um trauma na face e atingindo os maxilares. De acordo com o filho, o idoso recebeu indicativo para a cirurgia, mas até agora nada. Na mesma situação estão o marido da Daniela, vítima de um acidente com o veículo enquanto trabalhava, e o filho de Dona Isilda, que se acidentou de moto, ficou na UTI por vários dias e também aguarda para fazer a cirurgia. Ela diz que são 2 meses esperando. Saio de manhã do trabalho, retorno para o hospital, passo o dia, passo a noite e no outro dia vou trabalhar por conta disso, de uma falta de informação, uma falta de um desrespeito, porque o Estado sabe que é direito dele. De acordo com os próprios acompanhantes, são pelo menos 30 pacientes nessa mesma situação, aguardando para fazer esse tipo de cirurgia. A informação passada pelo hospital é que não há falta de médicos especialistas, e sim de material específico para fazer o procedimento. Estamos aqui esperando esse pino, que essa placa que não chega, o médico disse que não tem previsão para quando vai chegar, né? E estamos aí, dependendo disso. Quando o profissional entra, não temos previsão, estamos aguardando. Mas diga uma previsão de quando vai acontecer isso. Não podemos dizer porque não sabemos. Se o profissional não sabe que está dentro da empresa, e nós, como que estamos aqui com nossos pacientes, o que é que vamos viver? Necessita de usar tela, pino e parafusos. Aí disse que não tem. Aí nós perguntamos, mas nenhuma previsão não tem, porque o governo não repassou a verba, a empresa tem o material, mas não repassa enquanto não receber essa verba. A falta de previsão para a realização das cirurgias preocupa as famílias dos pacientes. É que muitos, por causa das lesões, não conseguem se alimentar direito. E a espera tem gerado impacto no psicológico dos pacientes. A informação é que alguns estão até antecipando a alta. Chegou a moça lá falando que vai dar alta o rapaz. Como é que esse rapaz vai ter alta? Vai para cá se ele não está conseguindo nem comer aqui no hospital. Ele nem se sentar e se senta. Ele não vai no banheiro. Aí isso é difícil, né? Augusto diz que chegou a procurar o setor de assistência social do hospital, a ouvidoria e, por último, denunciou o problema ao Ministério Público Estadual. Já prestei uma denúncia lá no Ministério Público, tanto eu como os colegas já fizemos isso. Ontem conversei com a equipe médica falou que por eles já tinha operado, que não é o caso deles querer o paciente aqui dentro, mas sim por falta de verba do governo que não passar para comprar o material. O superintendente do USE diz que o atraso nas cirurgias de bucomaxilofacial foi provocado por um desabastecimento de insumos. Dentro de um universo, de várias empresas que prestam serviço a essa unidade, existem
algumas falhas que podem ocorrer como toda e qualquer empresa que fornece, né, seja ele de insumo hospitalar para equipamentos. Mas é claro que dentro de um hospital isso faz uma repercussão, porque a gente está lidando com vidas. Então, todas as vezes que a gente lidar com vida, um atraso em uma semana, né, pode provocar justamente uma expectativa muito grande, principalmente para a família que está dentro dessa unidade, que está o transtorno que a gente sabe que gera. E garantiu que será feito um planejamento para realizar as cirurgias o mais rápido possível. Nós temos 30 pacientes da bucomaxilofacial internados nesta unidade, mas que não vão demandar procedimentos cirúrgicos. Apenas deste universo de 30, 11 pacientes necessitam de procedimentos cirúrgicos. Provavelmente a gente pode estar divulgando, sim, sem nenhum problema, com toda a transparência, essa lista, né, de mapa cirúrgico nos próximos dias e com todos os pacientes já agendados com programação cirúrgica para todo mundo. Para quem está acompanhando os pacientes, uma situação lamentável. Só sabe a dor quem passa, o dia a dia. Quem está aqui fora é fácil criticar. Mas quem está aqui dentro, sentado a noite toda numa cadeira, o dia todo, com um paciente gemendo ali, é difícil. E principalmente para quem está no setor de traumatologia. Tem 2 aí hoje que já pegaram alta para ir para casa. Quer dizer, vai para casa, esse rosto vai colar quebrado fora do lugar. Quando retornar para aqui de novo, tem que quebrar tudo para fazer a cirurgia novamente. Sim, presidente, é muito grave, porque quanto mais demora, além de outros problemas, como foi falado aí no final, né, que as pessoas correm o risco, né, dos ossos quebrarem novamente e também de calcificar, acaba acumulando, essas pessoas ficam lá, acabam usando leitos, né, espaços que poderiam serem desocupados e outras pessoas serem atendidas, e a gente não receber denúncias sobre a lotação lá do uso. Então, são várias questões que poderiam ser evitadas, deputado, se houvesse um planejamento. O superintendente, né, disse, agora a gente vai fazer um planejamento. Sempre é esse papo. Quando acontece algo, aí sim, agora, por que não faz esse planejamento? Aí diz que foi uma falha da empresa em questão, né, da documentação para receber o dinheiro, né, e poder liberar, né, os insumos. E por que essa empresa é recontratada? Que empresa é essa? Né, eu acho que é muito importante, Jorge, a Comissão de Saúde, eu acho que é urgente, a gente precisa se reunir. É inadmissível que tenha uma Comissão de Saúde e nós, sergipanos e sergipanos, diariamente, a gente vê, né, vários relatos, como foi apresentado aqui anteriormente por deputado Jorge Passos, mas essa notícia quase todos os dias, e tem uma comissão aqui que não se reúne para convidar, né, o secretário ou então os responsáveis para ver o que pode ser feito, porque é notório que é questão de gestão. Não é questão, né, como diz, não foi nem é falta nem de dinheiro, porque a gente sabe que muitas das vezes não é, né, o dinheiro para a saúde, como, né, para o magistério existe. Eu fiquei sabendo hoje, deputado Luiz Pimentel, que os municípios, quando não tiverem dinheiro para pagar o piso, eles podem até recorrer ao Ministério da Educação e solicitar essa diferença para pagar. E nem isso eles fazem. Então, é falta de interesse, é falta de preocupação, porque justifica, né? E a gente vê, mais uma vez, tudo bem, quando a gente fala de festas, não é não realizar as festas, é resolver os problemas dos municípios e também fazer a festa, não é priorizar algo em detrimento disso. Todas as vezes que a gente comenta sobre realização de festa, é nesse sentido, mas muitas das vezes está assim, não, porque a festa, né, como o secretário da Fazenda, né, executivo, disse, não, vai ter um retorno. No ano passado foi 20 milhões e teve um retorno de 60 milhões. Eu já solicitei e onde foi esse retorno para o Estado? Onde está sendo usado esses 60 milhões?
E de onde veio? Se é para o Estado ou para os empresários, né, que fizeram as festas. Porque é inadmissível, sempre que a gente vai trazer um problema para essa casa, distorce as nossas narrativas, dizendo que a gente é contra a festa, que a festa traz isso. Não é isso. É uma questão de gestão. Nesse caso específico do Ministério, que eu fiquei conversando com os professores, né, com o presidente da CUT, Roberto de Cilinda, os municípios podem solicitar, porque o piso é garantido pela Constituição. Quando o município não tem condições, existem possibilidades dentro do Ministério da Saúde de fazer esse requerimento, porque o dinheiro vem, né, pelos fundos específicos para o pagamento do piso. Eu vou dar uma parte aí ao deputado Luiz Pimentel. Luciano Pimentel. Luciano Pimentel. Luiz Pimentel, Luiz Fonseca e Luciano Pimentel. Muito obrigado, deputado. Parecidos. Mas, deputado, ouvindo a sua fala, eu quero fazer apenas e assistindo aí o esclarecimento do doutor Bruno, que tem sido um excelente gestor do USE. E por uma questão até de consciência. O USE é um hospital que tem uma demanda extraordinária, né, que atende pessoas do estado de Sergipe, da Bahia, de Alagoas, sem discriminar a ninguém. A gente é usual, a gente está na rodovia aí, está vendo a ambulância passando. Prefeitura de Cícero Dantas, de Jeremoabo, de Fátima, de municípios de Alagoas, e para Ipiranga, e o USE tem esse atendimento em um hospital que deveria ser apenas de média e alta complexidade, por uma deficiência dos municípios, inclusive Aracaju. Ocorre que os atendimentos vão quase que unanimemente para o USE, e isso realmente tem uma dificuldade. Pelo que o doutor Bruno falou, tem 30 pessoas nessa condição, mas poucos necessitam da cirurgia. Houve um problema operacional e que agora está sendo regularizado, que a partir do dia 12, que era ontem, né, essas cirurgias já iniciaram os procedimentos para que sejam atendidas esses pacientes. Portanto, eu quero dizer assim, do grande trabalho que os profissionais do USE realizam no estado de Sergipe, eventualmente, numa situação como essa, que não deve ocorrer, mas que ocorreu por conta do não atendimento por parte de fornecedor de entrega de material, mas que já está sendo regularizado. Então, eu acho que a gente tem que também compreender o grande papel que o Hospital de Urgência de Sergipe, o João Alves Filho, presta ao povo sergipano e, por que não dizer, ao povo brasileiro, já que atende irmãos de outros estados também, através do Sistema Único de Saúde. E dizer que, eventualmente, um atraso como esse não significa que o hospital tenha uma má gerência. Muito pelo contrário. Hoje nós temos, através do doutor Bruno, né, uma gestão bastante eficiente. A redução do número de pessoas, não se vê mais pacientes nos corredores, né, tem tido realmente uma gestão muito exitosa. E que fatos eventuais como esse que a senhora relatou já estão sendo corrigidos e que não dependeu da estrutura do hospital e sim um atraso do fornecimento de material. Era isso que eu queria esclarecer. Agradeço à parte a Vossa Excelência e dizer que nós temos muito que comemorar a existência do USE no estado de Sergipe. Sim.
Obrigada, mas em nenhum momento, nem eu, nem o deputado George, a gente desmereceu, desqualificou, né, o trabalho do USE em si como instituição. A gente sabe da importância, a gente está falando sobre uma questão específica, pontual, que acontece não só dessas vezes, reiteradamente, está acontecendo. É tanto que foi apresentado várias notícias, e eu faço questão agora, né, sempre de trazer, né, porque foi vinculado, né, a população sergipana assistiu essa matéria, fica indignada. É importante que nós, parlamentares, né, que somos representantes do povo, a gente traga a nossa consideração. Existe uma comissão aqui nessa casa que poderia também ajudar, saber quais são os problemas para melhorar. A gente está aqui para que essas situações não ocorram, mas, infelizmente, sempre a gente recebe várias notícias sobre outras. O senhor falou também que depende, né, que muitas dessas questões têm a ver porque os municípios não fazem o seu papel que deveria, né, como o município de Aracaju. Dizer que o município de Aracaju, que é Edivaldo Nogueira, é do mesmo agrupamento político, né, de Mitidieri. Por que não há essa cobrança para que, né, o município de Aracaju, bem como, eu não sei a quantidade de município em que o governador, né, o Estado tem uma relação que faz parte do mesmo agrupamento, e por que não pressionar, né, esses municípios para fortalecer os hospitais regionais, para que essas situações não ocorram? E a gente pode até achar simples, né? 11 pessoas, de 30, somente 11. Me foi informado pela minha assessoria de que somente um está programado para fazer a cirurgia, possivelmente hoje, na próxima semana ainda. Mas existem 11 outras pessoas que se tivesse sido feita a cirurgia, não estaria lá ocupando o leito, que não estava lá, porque precisa de um acompanhamento. Então, são questões, o que a gente pontua aqui, são críticas construtivas para fortalecer cada vez mais, né, essa instituição tão importante que são o USE, que os profissionais dali, muitas das vezes, não são valorizados como deveriam, né, as enfermeiras, os médicos. A gente está aqui a favor. Claro que a gestão, quando a gente fala da gestão, porque a gestão é indicação política, né? Então, se é política, a gente tem de cobrar, porque foi o governador que indicou, e que se planeje antes, e não, como foi dito, né, quando acontece, fazer um planejamento, que eu tenho certeza que essas situações serão evitadas, e nossa população terá, né, o direito básico, fundamental, que é o acesso à saúde. Então, por fim, hoje, né, dia 13, né, de junho, dia de Santo Antônio, né, do Santo Casamenteiro, né, espero, né, que as pessoas possam vivenciar o amor, Luiz Fonseca, porque ontem foi dia dos namorados, a gente fica muito namorado, muita questão sexual, né? E o dia do amor, quando a gente fala o amor, é o amor genuíno, esse amor que respeita, esse amor que não tem preconceito, que nos faz feliz. Então, desejar a todos os casados que têm relação, que sejam felizes, porque o mais importante é a nossa felicidade e viver o amor, independentemente, né, de questões, né, sexuais, né, de parcerias. Só que, né, e se as pessoas fizerem promessa, cuidado, porque às vezes arranja o casamento e é um pesadelo. Por isso que eu prefiro, muitas das vezes, né, ficar sozinha, mas que aquelas pessoas que forem fazer o seu pedido, peça para vir um amor, independentemente como, né, de quem seja, que é o mais importante, a gente viver o amor, né, o amor entre família, entre colegas de trabalho, para a gente fortalecer as famílias, fortalecer os poderes, né, seja legislativo, executivo, e a gente poder viver numa sociedade melhor. É isso, meu. Muito obrigada. Desejar agora, no finalzinho, 30 segundos, um bom final de semana, que todos possam se divertir e relembrar. Não é não. Quando a mulher
né, dizer não, não insista. E se beber, não dirija, porque a gente vê aí vários acidentes e que, infelizmente, a gente não vê mais aquelas operações da lei seca para inibir, né, a pessoas alcoólicas ficarem dirigindo. É isso, senhor presidente. Obrigada.